Fala galera, Alex Nossa aqui começando mais um vídeo no canal. Hoje é segunda-feira, já fiz várias demandas aqui da minha lista de hábitos e uma das demandas, como vocês sabem, né, é gravar o vídeo pra vocês. E eu tô fazendo de uma forma que tá sendo muito legal pra mim, porque eu não tô tendo que parar tanto pra pensar no conteúdo, fica muito mais natural e muito mais fácil, porque é uma coisa que eu gosto de compartilhar o que eu penso com outras pessoas que perguntam pra mim em relação a determinado ponto. Né? E a dinâmica que eu estou fazendo é basicamente respondendo sem nenhum filtro para vocês o que eu penso sobre as perguntas que vocês me mandam no chat. Então ontem eu fiz um vídeo que foi um dos melhores vídeos do canal até agora, eu acho. E de engajamento, pelo menos foi, teve muito comentário legal. E foi um vídeo respondendo a pergunta de uma pessoa que mandou aqui no chat, né? E nesse vídeo surgiram várias outras perguntas para responder. E uma das perguntas foi a pergunta do Rafael Pires de Lima. Ele falou assim, ó: massa demais sua visão. Brother, se você puder falar um pouco a respeito do que aprendeu nos últimos anos sobre gestão, delegar alta responsabilidade, cargos de confiança e até a parte de comunicação interna mesmo, agregaria muito. Se tiver sugestões de conteúdo que te ajudaram nesses pontos também, valeu, eu tô assistindo todos os vídeos, só insights fodas. Cara, obrigado pelo comentário aí. E, bom, eu nunca fui um bom gestor de pessoas, tá? Mas eu consigo identificar aqui alguns pontos que eu e os meus sócios erramos nessa trajetória aí de mercado e coisas que eu falo nas reuniões para eles e coisas que eu já percebi por conta própria que eu errei, tá? Eu nunca parei para estudar esses pontos por exemplo, aqui ó, o Rafael perguntou se eu tivesse sugestão de conteúdo imaginando esses pontos. Eu não sou um cara que vou muito atrás de curso, de livro, de materiais para aprender. Talvez seja até um erro meu não fazer isso, eu deveria fazer, eu acho. Mas eu vou aprendendo muito na prática e vou fazendo teste. Tipo, deu errado? Por que deu errado? Daí eu identifico padrões e não repito esses padrões, né? Em relação à delegação, gestão, cargos de confiança, o que eu acho que eu mais errei, tá? O que eu mais errei foi o seguinte: a gente contratava pessoas próximas a gente e, e não remunerava bem. A gente contratava a pessoa, não remunerava bem e dava uma porcentagem do desempenho da pessoa na empresa. Com a ideia de fazer a pessoa ganhar mais variável, né? E se motivar a trazer mais resultado para a empresa. Então a gente tinha um fixo baixo e uma variável com o objetivo de fazer que a pessoa ganhasse mais no mês, né? E daí isso, pra mim, foi uma coisa que no começo fazia muito sentido, porque eu fui um cara que crescia assim, eu fui um cara que tive... eu tinha um salário fixo no começo, quando virou para variável, eu fui 100% para variável e comecei a buscar cada vez mais crescimento, né? Até virar sócio, etc., a gente se estruturar, mas eu vejo que não são todas as pessoas que são iguais, né? Tem pessoas que têm essa gana, esse empreendedorismo aí, que quer crescer, e é muito raro tu ver ela trabalhando para alguém, porque ela geralmente ela quer fazer o próprio negócio dela, tá? E tem pessoas que querem ganhar o seu salário fixo, ter sua estabilidade e ter uma perspectiva de crescimento dentro daquele ecossistema ali. E tu tem que saber identificar e tratar as pessoas de forma diferente, sabe? Porque dificilmente uma pessoa que não foi empreendedora sozinha vai empreender dentro da tua empresa tanto quanto você, tá? Então, hoje eu prefiro remunerar muito melhor as pessoas que estão comigo do que dar um fixo baixo e mais uma porcentagem. Então hoje eu vejo que remunerando muito melhor as pessoas que estão comigo e dando perspectiva de crescimento para elas é muito mais vantajoso do que botar responsabilidade nela. Porque às vezes não é o papel dela de fazer o negócio despontar, o papel é teu. E daí tu fica botando responsabilidade em outras pessoas para fazer a empresa crescer e ela crescer junto. Não. Eu vejo que o certo, tá? Sim, claro que tem várias linhas de pensamento diferentes, tem vários tipos de negócio, várias coisas que funcionam de forma diferente, mas no meu modelo de negócio, na minha experiência, não funcionou isso, sabe? Porque é aquilo que eu falei. Se a pessoa fosse empreendedora, ela teria começado alguma coisa sozinha ou teria um histórico de empreendedorismo. Então, tu querer cultivar isso nas pessoas depois que elas já estão inseridas na tua empresa
É muito mais difícil. E isso eu percebi muito tendo. Depois que eu noivei, comecei tive uma nova família, né? Que é a família da minha esposa. E eu percebi que meu sogro, por exemplo. Meu sogro, por exemplo, ele é um cara foda pra caramba. Eu admiro muito ele. E ele é diretor de uma empresa gigante. E ele é diretor, ele tem a participação ali da empresa, das cotas da empresa, mas tem um salário fixo muito bom e muito alto que fez ele ficar na empresa por muito e muito tempo. Por quê? Porque se tu dá um salário bom para a pessoa que está contigo, tu permite que ela realize os sonhos dela, tu permite que ela cresça, tu dá estabilidade e muito mais. Assim, quando a pessoa está recebendo um bom salário, principalmente quando a pessoa tem família, é difícil a pessoa simplesmente falar assim, ah não, vou largar tudo para empreender aqui, né? Então eu vejo que o que eu adoto hoje, tá? Foi coisa que eu aprendi há pouco tempo, assim, cara, faz menos de um ano que eu aprendi isso e eu só contrato pessoas extremamente qualificadas agora e pago muito bem pelo trabalho delas, tá? Pago o que ela não receberia em outra empresa para trabalhar comigo. Então, eu acho que isso é um dos pontos principais, tá? Porque geralmente quando a gente quer começar a delegar uma coisa, delegar outra função, criar um outro negócio, a gente quer fazer com que a pessoa seja tão empreendedora quanto a gente. Mas na verdade, a responsabilidade tem que ser nossa. Esse é o fato, né? Em relação a delegar, é, isso que eu falei aí de delegar da forma errada ali, é, eu, cara, assim, não é um assunto que eu tenho tanta expertise para ensinar, porque eu mesmo errei muito e ainda erro, sabe? Então é meio difícil de ensinar sobre isso, porém, tá? Uma das coisas que eu mais errei nesse processo foi isso, tá? Dar mais responsabilidade para algumas pessoas em troca de variável e manter o salário baixo e, e acabar que não dá certo, não dá certo. E outra coisa que eu errei também foi quando eu delargava as minhas tarefas, tá? E quando eu era gestor de tráfego, por exemplo, eu contratei um outro gestor para trabalhar com a gente aqui na empresa e eu simplesmente no primeiro mês delarguei para ele executar o que eu executava. E o resultado foi terrível. Foi terrível o primeiro mês. E a culpa não era dele, a culpa era minha, que ele simplesmente falou assim, ó, pega aqui e faz. Então eu vejo que no processo de delegação, o que funcionou muito bem para mim em outros casos, inclusive num caso muito recente, foi o que? Quando contrata a pessoa para executar aquela função, tu bota ela do teu lado primeiro, para ela ver você fazendo. Então a pessoa começa a observar o que tu vai fazendo e começa a estudar aquilo. Tu dá os materiais para ela estudar o que ela precisa estudar, tu faz ela te acompanhar para ver o que você está fazendo, né? E daí depois ela começa a te ajudar ali. Fazer uma microtarefa, outra microtarefa. Tu começa a implementar aos poucos o que tu faz pra pessoa ir executando. E tu vai sentindo e tu vai monitorando se está sendo feito da maneira correta. Quando você vê que o negócio fluiu, a pessoa já se adaptou, tu começa a entregar outra tarefinha ali daquele processo, outra tarefa daquele processo como um todo para ela, né? E daí vai chegar um momento que a pessoa vai estar executando todas as tarefas e você vai estar conferindo. Ou ela vai estar ativamente te chamando ali para conferir, ou você vai estar conferindo tudo. E daí, nesse momento de conferir tudo, você faz as correções que você acha necessário e dá as dicas, sugestões que você acha necessário para a pessoa aprender como você pensa em relação aos problemas que ela está tendo no processo que você delegou para ela. Tá? E daí você fazendo isso, a pessoa começa a pensar mais como você. A pessoa começa a entender o porquê das decisões que você tomava e como ela deve aplicar isso no trabalho dela. E vai chegar um momento que essa pessoa já vai estar fazendo tão bem o trabalho que você fazia que você não vai precisar mais ficar monitorando. Você vai receber feedbacks, a pessoa vai te dar feedbacks do que está acontecendo. Você uma hora ou outra vai olhar para ver como é que tá, etc. E a pessoa vai começar a ter mais liberdade para também pensar em novas coisas que facilitariam aquele processo. E a pessoa começa a te reportar, ó, Alex,
eu acho que se a gente fizer tal coisa aqui, vai ficar melhor esse processo. Daí você, analítico, pensa e fala assim, pô, faz sentido? Vamos implementar isso. Ou não faz sentido, por que que não faz sentido? Novamente, tu falar o porquê que não faz sentido pra pessoa entender qual que foi teu racional por trás daquela decisão, não simplesmente cortar, não vamos fazer isso. A pessoa fala, porra, tipo, nem me escutou, sabe? Então tu tem que escutar, e se não for aceitar, você tem que falar pra pessoa o porquê que não faz sentido. E daí isso vai fazer uma pessoa extremamente qualificada nesse processo de delegação que tu criou, tá? E, pessoal, acho que essa foi uma resposta que particularmente eu não tenho tanto conteúdo para falar, porque é uma coisa que eu ainda estou em aprendizado, mas essas percepções que eu trouxe para vocês talvez ajude vocês a não cometerem os mesmos erros que eu cometi, tá? Então, eu espero que tenha ajudado essa resposta aí. Se ajudou, deixa um comentário aqui ou deixa um comentário para eu responder no próximo vídeo. E se inscreve no canal, deixa o like. Tamo junto, até o próximo vídeo.